Fala galera, beleza? Aqui é o André Dev, continuando a nossa série sobre Deep Reinforcement Learning. Nesse vídeo aqui, a gente finalmente vai começar a entrar na parte de inteligência artificial. Nos vídeos anteriores, a gente montou tudo que a gente precisava para interagir com a tela do Slither. Já conseguimos fazer ele começar a jogar, já conseguimos fazer ele mexer o mouse, pegar a pontuação e agora a gente vai entrar na prática do Machine Learning, do Reinforcement Learning mesmo, certo? Então, quais vão ser os próximos passos do nosso curso? Primeiro, a gente precisa montar um ambiente para isso, tá? A gente precisa escolher uma biblioteca de Reinforcement Learning e também a gente vai precisar montar um ambiente para que ele jogue. A partir desses pontos, a gente vai começar a treinar o nosso algoritmo. Tá? Então, começando pelas bibliotecas de Reinforcement Learning. Quando eu comecei a desenvolver esses algoritmos, os algoritmos são as implementações dos algoritmos, né? Na verdade, a gente não vai criar um algoritmo aqui do zero, a gente vai implementar algoritmos bem treinados no mercado, bem desenvolvidos. Eu tive bastante dificuldade de encontrar uma biblioteca para fazer aquilo que eu precisava. Por quê? As mais famosas, eu vou entrar aqui no site delas para mostrar para vocês, é a OpenAI. A OpenAI ela está bem famosa aí sobre com a biblioteca dela de geração de conteúdo, né? Então, a OpenAI eu acho que eu já falei numa aula anterior, mas ela foi criada, ela tem o principal acionista e investidor, o Elon Musk, da Tesla, e é uma iniciativa, a princípio, sem fins lucrativos, para avançar nos estudos de machine learning, de inteligência artificial, certo? Então eles criaram muitas coisas bacanas. O que está mais na moda agora, que está muita gente falando, é o GPT-3, que tem milhões de dados que foram utilizados para treinar um algoritmo de texto, certo? Mas eles criaram muitas coisas legais mesmo. Se vocês olharem aqui na parte de projetos, vocês vão ver uma série de coisas que eles criaram. Esse daqui eu aconselho bastante vocês verem. Eles criaram um algoritmo para aprender a jogar esconde-esconde, né? Então vocês veem aqui que o bonequinho vermelho precisa achar o azul, então o vermelho vem aqui, procura ele, daí o azul vai fechando aqui as saídas depois com o tempo, ele fecha, o azul fecha a saída e o vermelhinho não consegue mais encontrar ele, enfim. Eles têm assim uma quantidade enorme de material de estudo, é bem bacana, tem bastante coisa, porém, o que acontece? Eles têm aqui na parte de projetos deles, na parte acho que talvez aqui na parte de API, não sei, eles têm aqui algumas bibliotecas que eles desenvolveram, tá? Porém, essa biblioteca deles não tem nenhuma documentação, é extremamente difícil de mexer, de implementar, é bem complicada mesmo. A outra que é bem famosa é a DeepMind. DeepMind. Essa empresa aqui, ela é patrocinada pelo Google, tá? Ela é do Google, na verdade. E ela também faz basicamente a mesma coisa que a OpenAI. Ela tem vários estudos aí sobre inteligência artificial, tá? Vocês podem ver aqui que eles têm vários artigos, ó, Reinforcement Learning, tem muita coisa assim. A maior parte dos estudos deles entram nessa parte de Reinforcement Learning. Então eles também têm algumas bibliotecas, tem muito algoritmo, enfim. O que está por trás de tudo isso? Os algoritmos criados por eles, né, os estudos criados por eles, as
fórmulas matemáticas criadas por eles, todas são transformadas em bibliotecas, certo? E a gente tem algumas bibliotecas aí, por exemplo, a TensorForce, se eu não me engano. A TensorForce, ela pode ver aqui, ó, uma biblioteca para Reinforcement Learning do TensorFlow. Então ela tem uma documentaçãozinha bacana e tal. Porém, ela não tem todos os últimos algoritmos, tá? Bom, visto isso, a OpenAI, ela tem acho que é Baselines, OpenAI Baselines, tá vendo? Então o Baselines é a biblioteca de Deep Reinforcement Learning da OpenAI. O problema dela, ela não tem também documentação nenhuma, é extremamente complexo da gente começar a utilizar. Ela não tem exemplos muito bons para a gente começar. E com isso, aonde eu comecei, qual é a biblioteca que eu acabei decidindo utilizar para implementar os meus estudos? Existe um fork dessa biblioteca da OpenAI que ela chama Stable Baselines. Stable Baselines, tá? Eu vou até entrar aqui no Git deles. Então, o Stable Baselines, ele é um fork da OpenAI Baselines. Pode ver até que tem uma comparação aqui sobre as duas. E ela tem basicamente tudo o que a Baselines tem, né, da OpenAI, tem todos os algoritmos que eles têm e algumas coisas a mais, principalmente a documentação, que é muito importante para a gente que está desenvolvendo. Tem algumas outras coisas também sobre ela, por exemplo, suporte ao TensorBoard, que depois a gente consegue ver alguns gráficos, suporte a notebook. Enfim, tem algumas coisas aí que ela tem disponível. Ela tem alguns agentes já treinados e, como eu disse, ela tem documentação, que ajuda muito, né? Então, aqui na documentação dela, a gente tem muita coisa bacana, desde a instalação, né, do que a gente precisa aí para fazer ela funcionar, até cada um dos algoritmos. Tem inclusive algumas dicas aqui de qual algoritmo você deve utilizar. Por exemplo, deixa eu ver aqui se encontro aqui, ó, RL Algorithms. Então ele mostra aqui quais são os algoritmos que tem implementado. Nessa tabelinha aqui ele fala o tipo de ação que ele aceita, se ela aceita recorrente, se ela aceita box, se ela aceita ações discretas. Depois a gente vai entender um pouquinho o que é isso, tá? E se ela aceita multiprocessing, também é uma coisa bem bacana. Esse multiprocessing aqui faz com que você possa treinar o algoritmo simultaneamente em várias máquinas ou em vários ambientes virtuais. Então, como que seria isso? Vamos trazendo aqui para o nosso Slitter, seria como se ele abrisse várias telas para jogar, tá? Não vai ser o nosso caso, porque o nosso caso ele vai interagir com a tela, então a gente não consegue fazer isso. Porém, existe uma forma de fazer deixa eu dar algum exemplo. Por exemplo, se eu fosse treinar um algoritmo para negociações na bolsa, tá? O que eu posso fazer? Eu posso treinar ele com o passado e utilizar vários agentes ao mesmo tempo, fazendo com que como se fosse vários treinamentos simultâneos, e todos esses treinamentos eles no final se juntam e viram
um agente só, tá? É uma coisa, é um conceito bem simples até, porém o algoritmo ele precisa dar suporte a isso e é o nosso ambiente também, então é um pouco mais complexo e a gente não vai entrar nisso, tá? Então, visto isso, a biblioteca que a gente vai utilizar é a Stable Baselines, porque ela tem a base dela é muito forte, vindo da OpenAI, e mais importante de tudo, ela tem uma documentação forte e tem os principais algoritmos, os melhores algoritmos implementados aí nos últimos anos, tá? Tem algoritmos bem recentes, inclusive, estudos bem recentes, tá? Para a gente fazer isso, primeira coisa, um problema dessa biblioteca, tanto dela como da Baselines, né, da OpenAI, é que ela ainda não suporta o TensorFlow 2, tá? E o nosso ambiente, a gente não consegue instalar, com a última versão do Python, a gente não consegue instalar o TensorFlow 1.15 ou 1.14. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente precisa ter aqui na instalação, ó, vamos ver aqui os pré-requisitos Python, TensorFlow da versão 1.8 até a versão 1.15, tá vendo? Ou seja, não suporta a versão 2.0. Então a gente vai precisar agora ter o Anaconda instalado, tá? Ou algum outro virtualizador de ambiente, mas eu vou usar o Anaconda, que é o padrão de mercado que todo mundo usa, né? Que é o mais fácil de utilizar. Tá vendo que a gente está no Base? Se você não conhece muito de Anaconda, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre o que é isso. Esse Base aqui significa que a gente está no nosso ambiente base, tá? Como assim? No Anaconda a gente pode virtualizar ambientes. Eu posso criar um ambiente com outra versão de Python, com outra versão, enfim, de bibliotecas e tudo mais. Vocês vão ver que a gente vai criar um ambiente aqui, eu vou ter que instalar todas aquelas libs que eu instalei antes, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu estou aqui no prompt do Anaconda, eu vou dar um conda create, "-n" para dar um nome, tá? Que "-n" é name. E o nome que eu vou dar vai ser Baselines, tá? Só para ele saber que meu ambiente aqui é só para eu dar um nome, para eu lembrar depois que ele é do Baselines, tá? E eu vou passar agora uma configuração aqui, que é qual é o tipo de ambiente que eu quero montar. Eu posso passar, por exemplo, Python versão tal, enfim, tem uma série de ambientes já prontos para isso. Mas o meu ambiente vai ser o TensorFlow. Se eu colocar só isso, já vai funcionar. Ele vai criar um ambiente, tá? Só que ele vai criar com a última versão do TensorFlow. Então eu vou dar um igual e vou passar a versão. Eu quero TensorFlow 1.15, que é a última versão que ele suporta aqui, tá? Então eu vou dar o conda create. Pode ver que ele vai começar aqui a verificar o ambiente e tal. Esse processo aqui demora uma quantidade considerável de tempo, tá? Ele pergunta aqui, ele fala que ele vai instalar essas libs, eu vou prosseguir. Deixa eu ver, ó, pode ver aqui, ó, que o TensorFlow ele já mostra aqui que é a versão 1.15 que ele vai baixar, tá vendo? E aqui ele vai começar a montar o meu ambiente. Com isso ele está virtualizando esse ambiente, significa que dentro desse ambiente com o nome Baselines que eu criei, ele vai ter o TensorFlow 1.15 instalado, porém se eu voltar aqui no meu Base, no meu ambiente base, ele não tem o TensorFlow instalado, tá? Isso ajuda a gente a deixar o nosso ambiente mais limpo e testar como se fosse em produção, tá? Como assim? Se eu instalar todo tipo de biblioteca na minha máquina, na hora que eu for colocar um projeto em produção, às vezes, pode ser que alguma coisa dê errado. Por quê? Porque eu não previ a instalação de algumas bibliotecas, porque eu já tinha instalado no meu ambiente e tal, eu acabo esquecendo. A gente criando um ambiente limpo, a gente primeiro tem um ambiente
sem lixo, né? E segundo, a gente instala as nossas bibliotecas, a gente pode ir criando um arquivo ali de requirements, e depois que a gente instala nossas bibliotecas, a gente tem esse ambiente funcionando e a gente sabe como reproduzir ele em outro lugar, tá? Bom, ele criou aqui, certo? Done. Então agora ele fala aqui, ó, como ativar esse ambiente, como desativar esse ambiente. Então eu estou aqui no Base, eu vou dar um conda activate baselines, que é o nome que eu dei para o meu ambiente. Esse nome baselines você podem dar o que vocês quiserem, tá? Conda activate baselines. Agora eu estou aqui dentro do ambiente baselines, tá vendo? Uma coisa interessante, se eu tentar agora usar o nosso teste, vocês vão ver que provavelmente vai dar erro. Vamos ver. Python teste.py. Tá vendo? Deu erro. Por quê? Como eu falei para vocês, a gente montou o nosso ambiente do zero. Então, todas aquelas bibliotecas que a gente utilizou lá no nosso código, elas não estão mais instaladas nesse ambiente aqui. Esse ambiente está zerado, ele tem só o TensorFlow instalado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar essa biblioteca. Então, pip install. A gente vai só instalar as bibliotecas que a gente já instalou antes, tá? Nos vídeos anteriores, para que o nosso ambiente fique certinho do jeito que estava. Como eu falei para vocês, a gente poderia ter feito esse passo lá no começo, já ter o ambiente bonitinho funcionando, mas eu não quis fazer no começo porque eu não queria entrar ainda na parte de machine learning, de reinforcement sobre as bibliotecas, queria ir um pouco mais para a prática para a gente poder já ter alguma coisa funcionando. Tá? Então agora vamos deixar nosso ambiente bonitinho. Ele está instalando aqui tudo que precisa, beleza, esse daqui ele instalou. O que mais que a gente precisa instalar aqui? A gente precisa instalar o CV2. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente tem que instalar o PyTesseract também. Vamos instalar o PyTesseract. Beleza. E agora a gente tem que instalar o OpenCV. Então, pip install OpenCV Python. Que o OpenCV é aquela biblioteca que a gente utilizou para manipular a imagem, certo? Instalado. Agora vamos voltar lá para o nosso ambiente e vamos testar novamente. Belezinha, já funcionou, já temos as nossas bibliotecas instaladas e agora a gente vai instalar o baselines, tá? O stable baselines. Então a gente vai pegar aqui pip install stable baselines. Vamos ver se ele vai exigir alguma outra coisa. Ele já está instalando pandas aqui pra gente. Instalando o Gin. Vocês vão ver que essa biblioteca é meio grandinha aqui para instalar, tá? Então, não reparem que ela realmente demora um pouquinho para instalar. Para montar o ambiente do Python, do TensorFlow 1.15 também demora um pouquinho, tá? Pode ver que ela está instalando uma série de coisas aqui e está indo tudo bonitinho. Se você tenta instalar isso daqui direto ou no Python, no Windows, ou no Conda base, se você está na última versão, você não consegue instalar por causa da falta do
do TensorFlow 1.15. Daí quando você tenta instalar o TensorFlow, ele instala a versão 2. Você tenta instalar uma versão para trás, ele fala que não existe. Então, virtualizar o ambiente passando a versão do TensorFlow realmente é o melhor caminho, tá? Então ele está instalando aqui todas as bibliotecas. Bom, aqui, esse warning aqui, ele... Deixa eu ver o que ele é. Error. Aqui, bom, não sei. Parece que instalou tudo certinho. Então aqui o nosso ambiente está pronto, certo? O que mais que a gente precisa fazer aqui? Eu acho que nada. Se a gente vir aqui no Getting Started, a gente pode ver uma demonstraçãozinha aqui do baseline funcionando. Vamos copiar esse código aqui. Agora eu vou jogar ele lá no meu teste, só para ver se vai funcionar. Esse teste aqui a gente já não precisa mais dele mesmo, então vou deixar ele aqui no teste. E já explico o que ele faz. Tá? Então, teste, vamos ver se ele está rodando bonitinho, senão a gente já resolve nosso ambiente aqui. Aqui, vamos lá, enquanto ele carrega aqui, eu vou explicar esse código muito rapidamente para vocês. Olha, começou a tá trabalhando, ó. Tá funcionando, viu? Tranquilaço montar o ambiente. Aqui ele está importando o Gin, né? Está importando o OpenAI. Olha só que bacana. Então, vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. A gente importou o Baselines, criou um environment, tá? O que é esse environment? O environment é o ambiente do jogo. Então, por exemplo, se eu for jogar Atari, eu vou ter um jogo X, tá? Eu vou ter o Enduro lá do Atari, aquele jogo de carrinho. Um environment é exatamente isso, é o nosso jogo, tá? É o nosso ambiente, é com o que o nosso algoritmo vai interagir, certo? Aqui ele está aprendendo, certo? Então você fala aqui para ele dar aqui no model, eu estou criando esse model e estou passando um algoritmo meio esquisito. Tá complicado? Vamos lá, vamos ver aqui na documentação. Ó, vocês vão ver ali, ó, PPO2. PPO2, tá vendo? Ele é um algoritmo, tá? Tem todos esses aqui para usar. Depois a gente vai entrar em alguns detalhes sobre eles, mas para a gente começar é isso. Aqui eu estou mandando ele aprender com 10.000 passos. Estou resetando aqui meu ambiente e estou rodando ele por 1.000 vezes, tá? Daí aqui o que acontece? Eu vou prever uma ação e vou executar essa ação e vou dar um render. Esse render ele printa na tela o nosso ambiente, tá? No nosso caso aqui, quando a gente for fazer o do Slither, o nosso ambiente, ele não vai printar na tela. Por quê? Porque ele vai estar interagindo com a tela já, então não tem por que acontecer isso. E esse cart pole aqui, não sei se vocês repararam, ele é ele tem um pauzinho ali, né? E ele está em cima de uma base. E essa base ela é móvel, ela pode ir para a esquerda ou para a direita, certo? E esse environment aqui, o que ele faz? O que esse algoritmo está fazendo? Ele está treinando a inteligência artificial aqui para fazer com que o nosso carrinho, o nosso pauzinho não caia, tá? Então vou dar um teste aqui de novo, vocês vão ver. Ele demora um pouquinho, esse tempo é ele fazendo aqui esse learning, tá? Ele monta aqui o ambiente, agora ele está treinando aqui, ó, ele está aprendendo, certo? Ele mostra aqui algumas características dele e tal, né? E aqui, ó, tá vendo? Ele está tentando equilibrar o pauzinho. Beleza. Então,
basicamente a gente já montou o nosso ambiente, já está tudo funcionando bonitinho. E o que, que a gente vai fazer nas próximas aulas? A gente vai montar um nosso custom environment, tá? E aqui é onde está o grande pulo do gato. O que a gente precisa fazer é criar um ambiente para o nosso jogo, para o nosso Slither funcionar. Depois que a gente criar esse ambiente, basicamente o que a gente vai fazer é isso aqui também. A gente vai treinar ele e depois a gente pode mandar ele jogar, tá bom? Então é isso, galera. Esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Lembrando que todo o código está disponível lá no GitHub, então se você perdeu alguma aula ou se você não conseguiu concluir alguma coisa das aulas anteriores, você pode pegar aqui na descrição o link para o GitHub e ver a nossa evolução do código. Está tudo separado por pastinha ali com o número da aula, então essa daqui vai estar disponível lá com essa versão final do que a gente fez. E não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho aqui de notificação para você receber todos os updates aí de todas as aulas que a gente está disponibilizando para vocês. Beleza? Não esquece de deixar um like aqui também e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!